Olá, boa noite. Estamos de volta com o episódio 24 do Amazônia em Quarentena, seguindo o nosso circuito internacional. A Amazônia em Quarentena é um projeto de extensão vinculado ao Núcleo de História Pública da Amazônia, que é do Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia, aqui de Porto Velho, né? Coordenado por mim e pela Kátia Sanfelice, que está aqui comigo. Hoje o nosso convidado, né, inclusive, João, vou ter que registrar que depois você vai receber uma documentação de participação, como palestrante, tudo certinho. É o João, que está falando com a gente diretamente da Rússia. João, hoje é dia 25 de agosto, né, de 2020, por aí para você já é 26, né? Já. Então, eu vou te agradecer, deixar registrado aqui. Muito obrigada por separar um tempinho para conversar com a gente. Eu que Tem agradeço pelo sido, convite. tem sido muito bom os meninos poderem, a gente também, né, poder aprender o que está rolando no mundo. Tem sido notícias às vezes deixam a gente mais animada, outras vezes menos animada, mas enfim, te agradeço e vou pedir agora para que você se apresente. Eu vou desligar meu microfone só porque para não correr o risco dos gatos e cachorros me atrapalharem o seu som, tá bom? Muito obrigada, João. Então, meu nome é João Vitorino, eu sou de Porto Velho, Rondônia. Eu estou estudando aqui em Vladivostok, na Rússia, na Faculdade do Extremo Oriente de Vladivostok. Eu estou estudando medicina, já é meu segundo ano na Rússia, e agora, em setembro desse mês, eu começo meu outro semestre. Obrigada, João. De Obrigada. nada. Kátia, eu vou passar para você, tá? Seguindo a nossa ordem de ladies first. Tá. Oi, João, boa noite. Oi, É um Kátia, boa prazer noite. estar falando contigo. É um prazer também. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência sua, como está sendo essa experiência, como foi, né? Ou está sendo ainda a experiência de isolamento aí. Como que foi isso? Que mais você estranhou na tua rotina, no teu cotidiano, né? Certo. Então, quando começou a pandemia, eu não estava exatamente nessa cidade que eu estou agora. Eu estava em outra cidade com a minha ex-namorada. Então, quando começou tudo isso, já foi um problema, porque até para poder comprar passagem para voltar para cá, estava sendo muito complicado. Então, quando nós voltamos, já a universidade já começou a encerrar todas as classes, começou a mudar para o sistema online. E depois disso começou muito problema, porque aqui, eu não sei no Brasil, mas aqui na Rússia, se você saísse antes quando estava no período forte da epidemia, você era multado um valor bem absurdo. Então, por muito tempo a gente passava praticamente todo o tempo dentro de casa, não podia sair. Aqui na universidade mesmo, como a gente mora em um hostel, vamos dizer assim, eles cortaram até as entradas de outras pessoas no hostel, na ilha mesmo, porque na nossa universidade, ela fica localizada numa ilha. Então, no começo da quarentena, eles trancaram a ilha, só entrava na ilha quem fosse estudante ou morador da ilha. E passamos, assim, pode-se dizer, mais ou menos, acho que uns 4 meses, eu acho, praticamente. Não podia fazer nada, não podia sair para caminhar a gente tem uma orla aqui na universidade também, não podia sair para caminhar na orla, não podia fazer esporte, mesmo que fosse sozinho era proibido. E depois de um tempo foi ficando mais fácil, por conta que eu não sei no Brasil, mas aqui eles já estavam começando, como se diz, afrouxando as coisas. Já não tinha mais tanta verificação para quem estava utilizando máscara, vamos dizer. Não tinha. Só que até hoje eles estão proibindo a entrada no campus, né? Então só entra no campus quem é estudante, mais nada. Só... E ultimamente, depois que deu uma relaxada mais na quarentena, foi quando eu comecei a voltar a fazer algumas coisas, como sair algumas vezes, porque eu já não aguentava mais ficar dentro de casa, porque depois de tanto tempo eu tive que sair. Já estava impossível ficar dentro de casa. Ainda mais que eu não moro, na verdade não é uma casa, é um quarto com um banheiro e só isso. Então, para mim, já estava difícil ficar aqui dentro por muito tempo.
Kátia, posso passar para o José Antônio? Depois você faz Pode a passar. José Antônio. Opa, tudo bem, João? E aí, como tá? Tudo bem, José? Tô tranquilo. Então, E você? como é que tá essa relação da família assim? Porque também tem fuso horário, e aqui no Brasil já tá meio complicado também, né? Como que anda essa tua Sim. preocupação com aqui? Então, a preocupação eu estava bastante por parte da minha mãe e do meu padrasto também, por conta que meu padrasto, ele é mais velho, né? No caso, meu padrasto tem 75 anos, então ele estava num grupo de risco bem complicado. Então, minha preocupação estava sempre muito nele. E meu pai, por conta que ele sendo autônomo, estava complicado por conta dos serviços, né? Então, por muito tempo foi bem complicado. E até isso afetou até em mim, no caso, por conta que falta de serviço, eu ficava complicado para mim enviar dinheiro por mês. Então, foi bem complicado. E sempre eu estava perguntando para ele como é que estava a questão de saúde, coisas do tipo, porque todos já têm como uma certa idade, então, né, eu tinha minha preocupação direta. Então, sempre eu perguntava como estavam, o que eles estavam fazendo, se estavam saindo com máscara, ou luva, se estavam utilizando tudo. Então, foi bem, foi bem complicado. E a questão do fuso horário é uma situação complicada, porque eu pensava que eram 12 horas, mas na verdade aqui são 14 horas de diferença. E então, normalmente quando eu tenho que falar com meus pais, eu falo acho, mais ou menos sempre à noite, que como às 10, 11 horas da noite, eles estão acordando no Brasil ainda, então é bem complicado. Então a gente se fala não diariamente, né, mas sempre que eu posso eu estou conversando com eles o máximo possível para ver até como é que tá. Muito bom. José, vou passar para o Idris, tá? Depois, se você quiser, você volta. Bom dia, João. Bom dia. Queria saber como é que tem sido organizar a vida acadêmica com o ambiente que você mora, né? No caso, a sua casa, o seu lar, né? Tem sido Sim. muito difícil organizar os horários, se é cansativo demais, é muito enjoativo, Pode falar um pouco mais pra gente? Sim. Como é que tem sido Então, organizar isso? o que é cansativo aqui na Rússia, na verdade, eu não sei no Brasil, lógico, porque eu nunca fiz faculdade no Brasil, mas aqui todos os horários são mais ou menos de 1h30, 1h40. E a gente tem bastante classes durante um dia, né? Às vezes a gente tem classe desde as 8h30 da manhã até 6 da tarde. Então é bem complicado. E aqui, por ser muito perto da universidade, acho que eu não tenho nenhum problema com campus em relação aqui a minha habitação, coisa do tipo, porque é, é tudo muito perto aqui. E o único problema que eu tive, na verdade, aqui na universidade foi com companheiros de quarto, né? Porque você sabe que viver com alguém que você não conhece é bem complicado, ainda mais um russo ou a outra pessoa de outra nacionalidade. E o, como se, como que eu posso dizer isso? Eu acabo esquecendo algumas palavras. A grade acadêmica de medicina ela é bem puxada aqui, na verdade, né? Por conta que tem aulas em inglês, aulas em russo, inglês dos professores não é lá essas coisas, então é complicado. Você tem que dar bem duro aqui para poder passar no semestre. João, eu vou te perguntar agora. Uhum, Eu acho que já devem ter feito essa pergunta para você várias vezes, né? Que você é uhum, daqui de Rondônia. Você estava sim. aqui em Porto Velho, né? Uhum, Tudo bem que você, vamos, aqui tem Unir Medicina, vamos supor que você não quisesse de verdade, mas sim, muita gente daqui do estado vai estudar na Bolívia, e você atravessou tudo, né? Você foi sim. escolher lá a Rússia aí do outro lado, né? Então eu queria saber como que foi esse processo seu, né, de decisão e como que você Uhum, descobriu essa possibilidade, pensou, como que isso foi construído na sua cabeça, né? Até você chegar aí. sim. Então, em questão da Bolívia, eu estava pensando nisso por um tempo,
mas eu não gostava, nessa época eu não gostava muito da ideia de estudar em espanhol e na Bolívia por conta que eu vi que os médicos que estavam sendo formados na Bolívia, o pessoal tinha muito preconceito com eles, por conta que já tem muitos formandos desse lugar, então eu fiquei pensando como seria depois, por conta que se eu estudasse em outro lugar que fosse diferente, poderia me ajudar em conseguir um trabalho, revalida ou coisa do tipo. E em primeiro, eu não estava pensando na Rússia, porque até então eu não sabia disso. Quem comentou comigo foi meu pai. Meu pai falou que ele tinha um cliente que tinha um filho que estudava na Rússia. Eu não sei até hoje qual é a cidade exatamente, mas ele disse para mim que tinha um filho aqui que estudava medicina, só que era inglês. E nessa época eu estava achando que eu não falava inglês, então eu fiquei meio com medo de estudar aqui ou não. Então, por muitos meses eu fiquei pensando nessa ideia e comecei a buscar informações, como que seria aqui, como seria tudo. A minha primeira escolha na Rússia era uma outra universidade mais perto de Moscou. Só que eu acabei descobrindo que era uma universidade muito ruim, então eu resolvi que era a melhor coisa vir para essa universidade aqui que um amigo meu me aconselhou. E foi uma decisão boa, vamos dizer assim. O problema daqui no começo era somente o idioma, porque era um idioma muito difícil e eu vim para cá exatamente no primeiro ano somente para cursar o russo, né, para cursar idioma, porque eu queria, mesmo que eu fosse estudar inglês, eu queria aprender o idioma, até porque eu precisava me comunicar aqui diariamente, então eu tive que fazer esse primeiro ano aí para poder aprender bastante ou pelo menos um pouco do que eu sei agora. Muito bom. E é interessante essa coisa, né, da discriminação que rola mesmo, mas no final das contas Sim, todo mundo vai ter que fazer o revalida do mesmo jeito, né? sim. Na hora de prestar é o Eu, mesmo concurso para todo mundo. uhum. O que eu Mas pensava também era na questão para arrumar alguma vaga em hospitais, coisa do tipo, até porque quando eu estava no Brasil eu busquei bastante informação sobre médicos que tinham se formado na Rússia, que eram poucos, não eram muitos, e que eles conseguiram oportunidades melhores, até por conta que se formaram fora do país, e eu também já tinha esse sonho de estudar fora do país, né? Então, acho não que é as suas caro assim. chances agora você vem para cá até sem estar formado. Todo mundo vai querer que você traga vacina, mas eu vou voltar Uhum, nesse assunto depois. Kátia, vou voltar para você. uhum, Certo. João, você falou da questão da nacionalidade, da língua, né, que é uma uhum. dificuldade. Você vê essa questão como a maior dificuldade? Ou o que você mais estranhou aí na sua, né, na sua mudança para a Rússia? Essa é uma Sim. questão. E se você tem alguma informação, assim, durante esse período da pandemia, se o governo, ele desenvolveu algum programa, alguma forma de assistência para as pessoas em condição de vulnerabilidade Uhum. social. Então, eu vou respondendo logo essa última pergunta. Quando eu estava na outra cidade, nessa que eu falei no começo, eu fiquei sabendo que o governo ele estava dando uma ajuda, mas era uma ajuda muito pequena e não eram para todas as pessoas, era justamente para o grupo de risco e mesmo assim era muito difícil para eles conseguirem essa ajuda, porque na Rússia, na verdade, tudo é bem complicado aqui, é um povo muito diferente, não é um povo aberto como a gente, porque isso é bem complicado da Rússia. E então eles ajudavam com pouco, mas até hoje eu ainda não sei exatamente como isso funciona. E sobre a dificuldade, eu acho que no começo a maior dificuldade para mim sim era o idioma, até porque é um idioma muito difícil, não é um idioma que tem relação com nenhum outro que a gente conhece, então foi bem complicado. Para ter uma ideia, quando eu vim para cá, o primeiro idioma que eu aprendi em si foi o segundo, na verdade, era espanhol, porque eu já falava inglês, então cheguei aqui e aprendi espanhol muito rápido, porque aqui tem muito estrangeiro. E o russo eu fui aprender, vamos se dizer, depois de mais ou menos um ano e meio que eu comecei a falar. Porque agora eu me sinto confortável o suficiente para poder sair com qualquer russo e conversar numa boa.
Então, para mim, isso foi bem complicado. Agora, para mim, está sendo muito bom, mas no começo foi bem complicado por conta da língua e também por conta de como as pessoas são aqui. Elas são bem diferentes da gente. Esse foi outro problema bem complicado para mim, porque eles são um povo que bem secos, frios. Então, você tem que se adaptar a esse modo deles. Então, no começo isso foi difícil, até porque estava acostumado com o brasileiro, então pra gente é bem complicado ver isso, mas acho que com 6 meses aqui eu já estava tranquilo, eu já tinha acostumado. Agora, praticamente, eu já não me importo como é que as pessoas são aqui, então fico tranquilo com relação a isso. João, você está melhor do que eu. Eu estou há 2 anos e meio em Rondônia, não tô adaptada ainda. Você já está há dois Uhum. anos e pouco. Você adaptou na Rússia em 6 meses. Você está Sim, ótimo. É, deu uma adaptada boa, informação. mas agora que tá realmente bom para mim, vamos dizer, porque quando eu cheguei, depois de 6 meses, eu me adaptei, mas eu não falava o idioma, então foi bem complicado. Aí agora foi exatamente o período da quarentena que deu uma ajudada nessa questão do idioma, porque depois disso eu comecei a falar bastante, e agora quando eu voltei a sair, fazer as coisas que eu fazia, foi quando eu comecei a fazer muitas amizades, na verdade, e comecei a falar muito em russo, então agora fica mais É. fácil. Tá vendo, Kátia? Na Rússia se adaptaram mais rápido do que a gente. Vai, José Antônio, você agora. Então, João, como é que funcionou toda essa tramitação, tipo, para toda essa documentação para tu ir para a Rússia e tal, essas Uhum. coisas, tudo? Como funcionou assim? Como foi? Foi Certo. cansativo? Foi fácil, rápido, sei lá? Uhum. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer quando eu estava decidindo vir para a Rússia foi meu passaporte, porque eu não tinha passaporte nessa época. Então, passaporte é uma coisa que eu acho que com 2 semanas eu tirei meu passaporte, então não foi uma coisa tão complicada. Mas a questão de traduzir os documentos de histórico escolar, essas coisas, é bem mais complicado do que isso. Porque a gente tem que achar tradutor juramentado, não é uma coisa muito barata para fazer. Então, foi bastante documentos. Eu tive que fazer acho que como é que dá o nome no Brasil? Apostilamento de AIA, na verdade. Eu também tive que fazer isso tudo para vir para cá, tradução. Então, foi cansativo. Acho que eu tive que cuidar de documentos mais ou menos durante um mês, porque eu tive que procurar tudo, ir para cartório, fazer tudo. Então, deu uma cansada, mas no final valeu a pena. Idris, com você. João, eu vou falar agora uma coisa que acontece com muitos estrangeiros, né? Sim. É a questão do choque cultural. Uhum. Quando você foi para a Rússia, você sofreu preconceito, algo do gênero? Como é que os russos viram você? E como eles veem o brasileiro? Muito obrigado. Uhum. Vamos lá. Então, quando eu cheguei, eu acho que eu não lembro de ter sofrido nenhum preconceito assim. Eles são, porque, na verdade, Vladivostok é uma cidade que ela já é bem conhecida por ter bastante estrangeiro, então ela não tem esse perigo de preconceito, igual outras cidades na Rússia, porque na Rússia realmente tem isso, é complicado. Se você for para uma cidade no interior, você sendo estrangeiro, eles vão te tratar de uma maneira completamente diferente, isso se não te tratar muito mal. Então, aqui eu não sofri muito. E até aqui na universidade, já que a gente tem mais ou menos por mais ou menos uns 200 brasileiros, eu acho. E fora os latinos em geral, né? Porque a gente tem, vamos se dizer, mais ou menos uns 500 latinos mais aí, entre colombiano, equatoriano e tudo. Então, no princípio, o choque cultural foi complicado só por conta como eu já falei, eles são um povo muito frio. Então, você tem que fazer uma amizade com ele bem sincera para poder ele te tratar normal como se fosse o normal do brasileiro. Então, você tem que trabalhar com o russo. Então, é bem complicado. E
Agora, e no começo era difícil até porque eu não falava em russo, então os primeiros meses aqui com um companheiro de quarto foi bem complicado mesmo. Eu sofri bastante com um companheiro de quarto por conta que eu não falava o idioma que ele falava e ele não falava inglês, então era sofrendo o tempo todo. Só que agora tá tranquilo, agora... João, agora eu vou te perguntar mais diretamente, Uhum, porque a gente está vivendo uma pandemia, né? sim, E você está aí na Rússia e você é estudante de medicina. Então, eu uhum, queria que você pudesse falar um pouco de como que foi, assim, os seus professores, algumas perguntas, e todas que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer mais de uma, mas porque são todas sim, relacionadas a esse universo da uhum. universidade, né? É, seus professores são todos russos? São todos daí ou tem gente de fora? Essa é a primeira curiosidade. Sim. A segunda é assim, quantos anos que leva o curso? Aqui no Brasil são 4 anos mais 2 de residência, ou são 6 mais Uhum. 2, já não sei. Mas quantos anos? Não, acho que são 6 mais 2, né? Eu acho que sim. Quantos anos? Qual é o que dura, né, o curso? E outra é como que vocês viveram o ensino remoto, então, no primeiro semestre, né? Que você Sim. chegou a falar que estava. E como que foi, dentro de um curso de medicina, como que vocês trataram dessa pandemia? Como que era colocado, né? Tá. Mais desse universo da universidade, né, do que você viveu na universidade dentro de uma pandemia. Como que isso foi discutido? Porque, por exemplo, imagino que seja, vou só terminar meu raciocínio, porque a gente está aqui Uhum. num curso de história, né? Claro que Sim. história tem tudo a ver com história da ciência, da saúde, história da humanidade e tudo mais, mas que pautou, né? Todos os cursos que não são necessariamente da área de médica, né? Foram Sim. pautados por essa questão, né, que é transversal. Então, eu queria ouvir um pouco como foi dentro da medicina. Então, em relação aos professores, pelo menos na minha turma, eu não tive nenhum professor estrangeiro. Sempre todos foram russos. E eu sei que aqui na universidade eles possuem professores estrangeiros, mas para outros cursos, como linguística, relações internacionais, eles têm professores estrangeiros. Mas por conta de ser medicina, que é um curso vamos dizer, diferente dos outros, então eles não tentam colocar ninguém estrangeiro. E se eu esquecer alguma pergunta, você me faz depois de novo, só para não ter problema. E a questão das classes online, elas foram praticamente a mesma coisa, porque o sistema de ensino na Rússia não é o mesmo do Brasil. Aqui na Rússia eles dão o conteúdo, eles esperam que você estude, e você faz praticamente tudo sozinho. Então eles só te dão a base e você estuda só. E a gente do curso de medicina na Rússia, a gente não trabalha pelo menos aqui em Vladivostok, até onde eu saiba, em toda a Rússia, eles não trabalham com cadáver e nada do tipo. Então, não foi um problema muito grave quando eles resolveram mudar as classes para sistema online, por conta que era praticamente a mesma coisa, só que sendo de casa. O único problema que você encontrava mesmo aqui no começo era por conta de colega de quarto, né? Você não sabe a hora que ele está tendo aula, você tem que fazer ao mesmo tempo. E até os exames aqui de final de ano eles fizeram online, então era uma coisa bem séria. Você tinha que mostrar tudo, não sei como é que funcionava no Brasil, né? Mas você tinha que mostrar tudo, você tinha que mostrar todo o seu quarto, você tinha que mostrar ao redor do seu computador para ver se não tinha nada que pudesse ser uma cola, alguma coisa do tipo. Então, foi um pouco rígido nessa questão, mas em outras eu estava praticamente tranquilo, porque parecia a mesma coisa que estava em classe. Era até melhor porque eu estava no meu quarto. Entendi, mas é só para finalizar. Ninguém comentou nas aulas sobre a pandemia? Ninguém comentava Uhum, como que era esse momento? sim. Vocês discutiram sobre isso ou não? Na verdade, com professores a gente não chegava a discutir isso, até porque, igual eu falei, praticamente quando começou a pandemia, quando começou a quarentena, eu estava em outra cidade. Então, quando eu cheguei, era meu período de férias, né? Era mais ou menos em fevereiro, porque aqui na Rússia é diferente do Brasil, o horário,
o ano letivo, então a gente teve férias em fevereiro, praticamente até mais ou menos metade de março, alguma coisa, mais ou menos por isso, e quando eu cheguei, eles já tinham cancelado a aula por 2 semanas, já não tinha nenhuma aula por 2 semanas, e depois de 2 semanas eles resolveram que era a melhor coisa fazer online, então a gente praticamente nesse período não teve contato nenhum com o professor para poder conversar sobre isso ou não. Beleza. Kátia, com você. Desculpa. Beleza, Kátia, vou passar para você. Uhum. Certo. Deixa eu só entender uma coisa, João. Uhum. Então, no que diz respeito à questão das aulas práticas, não teve muita interferência? Porque nós Não, conversamos com uma acadêmica, né, da Bolívia, e ela se sim. queixou, né, na época, bastante sobre essa questão das aulas práticas. Então, é porque na Rússia, a gente, por fazer a faculdade de medicina em inglês, já é mais discriminado do que o próprio pessoal que faz em russo. Porque o pessoal que começa em russo na faculdade, eles já têm a vantagem que eles podem ir para o hospital desde o começo. Então, eles já começam a ter prática em hospital. Só que o problema é que eles já levam em consideração que quem faz medicina em inglês não tem nenhuma base de russo. Eu tinha uma base de russo porque eu acho que na minha turma eu era o único que já estava aqui praticamente por um ano e que já falava russo. Então, na minha turma, o resto era totalmente todos indianos e só mais uma brasileira comigo, que também não falava russo. Então, não tinha. A gente não tem essa questão, para nós, pelo menos de inglês, a gente só começa a ter prática para o 5º ano de medicina, mais ou menos. Então, que é quando eles acham que é adequado colocar o pessoal de inglês nos hospitais, coisa do tipo. Então, e questão em cadáver, na Rússia, igual eu já falei, a gente não tem essa opção, então foi tranquilo pra gente. Pelo menos de quem estava fazendo em inglês, né? Eu não sei o pessoal que cursa em russo, porque eu tenho amigos brasileiros que cursam em russo, só que eu acabei nem perguntando como é que estava funcionando essa questão de prática, mas até onde eu saiba estava até proibido para estrangeiros e irem em hospitais assim para trabalhar, fazer prática, coisa do tipo, porque eles estão mais preocupados com a gente do que com o próprio russo. Certo, entendi. Que interessante, você falou a maioria da tua turma é de indianos, olha que Sim, bacana, né? sim, a maioria Interessante. daqui é indiana. Certo. E aí, uma outra dúvida, João, se você puder esclarecer para a gente, Uhum. com relação à universidade que você está, tem algum programa de incentivo, de bolsa, alguma coisa nesse sentido? Ou para fazer medicina na Rússia tem que ser custeado pela própria pessoa mesmo, pela Sim, família e tal? Essa é uma dúvida que eu fiquei. E a outra questão, quando você fala que os russos são bastante conservadores, né? A gente ouviu sim. bastante isso também com relação ao acadêmico que nós conversamos lá que está no Japão, né? Uhum. Ele falou disso também. Esse conservadorismo, você percebe, é mais com relação à questão política, à questão cultural mesmo? Como que você vê isso? Certo. Então, eles são conservadores na verdade, no completo, não é só em uma parte, por conta que quando eu tinha uma namorada, minha ex-namorada ela era russa, então a gente conversou bastante sobre isso. Ela estava me explicando que desde criança eles são criados dessa maneira para ser sempre muito direto, muito frio. Se você conversar com um russo no telefone, tipo por mensagem, no WhatsApp, você vai se surpreender, porque eles te respondem de uma maneira muito fria, muito seca. E você acha que eles estão com raiva ou coisa do tipo, aí você encontra pessoalmente e você vê que é uma pessoa totalmente diferente. Isso se você conhecer a pessoa, mesmo que seja seu amigo. Então, por mensagem, são uma pessoa. Até hoje eu não entendo, mas são dessa maneira. E eles, eles tendem a não se relacionar com muitas pessoas que eles não conhecem, porque o russo ele gosta de amizade mais verdadeira também. Então, ele só vai entrar numa amizade com você, só vai se relacionar se ele achar que você é uma pessoa boa o suficiente para poder estar com ele. Então, aí que tá o ponto. Mas depois de um tempo você acostuma. E qual era a mesma primeira pergunta que você fez? Acabei esquecendo.
A primeira é com relação à questão da universidade, né? Se ela tem algum programa de Uhum, assim. incentivo Uhum, aos estudantes estrangeiros, principalmente, né? certo. Então, os estudantes estrangeiros têm mais vantagem na questão da bolsa, por conta que a gente mesmo já tem um próprio site para estrangeiros em gerais para poder fazer a aplicação de bolsa. Só que o problema é o seguinte: a aplicação de bolsa ela é feita somente para cursos que vão ser palestrados em russo, né? Que vão ser classes em russo, porque a universidade não tem opção de bolsa para quem quer estudar em inglês. Então, se você quer estudar inglês aqui, você vai ter que pagar, não vai ter outra opção. Agora, se você quiser estudar em russo, você pode fazer a aplicação da bolsa. Esse ano foi bem mais fácil por conta da quarentena. Então, quem quisesse estudar aqui na Rússia, fizesse a aplicação e tivesse como um histórico escolar bom, então a chance de ganhar a bolsa aqui era bem alta. Mas tem esse problema, porque muita gente não quer ganhar a bolsa aqui por conta que querem cursar em inglês. Mas a bolsa não funciona aqui para esse modo. Beleza. Mas, João, pode. Desculpa, Kátia, você quer falar mais alguma coisa? Não, pode passar para o próximo. Só terminar de entender o que ele estava falando, mas a pessoa pode escolher e estudar russo sem necessariamente saber, e chegar aí e aprender tudo, ou faz um exame de teste de idioma antes também? A pessoa que ela escolhe cursar a universidade em russo, ou estrangeiro no caso, ela é obrigatoriamente forçada a estudar um ano de russo, pelo menos, porque aqui tem curso de um ano e 1 ano e meio, mas para a universidade é forçada pelo menos um ano. Aí no final você vai receber um diploma, se você passar, lógico, e você precisa mostrar esse diploma na universidade. Você faz mais um teste para poder entrar na universidade, que eles comprovam o seu nível. Mas aqui ele é bem complicado, porque tem muita gente que eu conheço que estudou, fez essa preparatória de russo, mas até hoje não fala nada e está estudando direto. Por conta que não é tão difícil fazer esse exame, né? Às vezes eles passam só por passar, até por conta que é uma universidade, eles querem dinheiro, então, de qualquer maneira, eles colocam, ainda mais se for estrangeiro. Entendi. José Antônio, vai aí para você. Então, assim, não tem vestibular, então? Eu fiquei curioso. Uhum. É só pelas notas que você tem, que você é aprovado na universidade aí? Então, tem um vestibular, eu fiz um vestibular mas é um vestibular, assim, vamos se dizer. Quando eu estava no Brasil, eu fiz esse exame, foi até feito online desse ano, quando eu resolvi vir para cá. Mas é um vestibular muito fácil, não se compara nenhum igual no Brasil, praticamente. Porque vestibular no Brasil de medicina é bem difícil, você tem que estudar bastante e para você conseguir passar. Aqui não, foi ser um teste simples e foi bem tranquilo. Agora, o pessoal que não precisa fazer vestibular é o pessoal que ganhou bolsa. Eles já entram direto. Então, não tem nenhum vestibular, exame ou nada. Você só ganha bolsa. Você não souber russo, vai para preparatória e já volta sem fazer exame nem nada. Já está direto na universidade. Que bacana. Bacana. Como a Kátia falou semana passada para o Matheus, é uma experiência e tanto, né? Idris, vou passar de novo para você a bola. João, quando você foi para a Rússia, provavelmente você foi com visto de estudante, né? Sim. Caso você queira trabalhar dentro do país, é permitido? E se você trabalha ou conhece alguém que trabalha eventualmente? Então, quando eu vim para a Rússia, eu vim sim com visto de estudante. Eu vim com visto de estudante de somente 3 meses, que é o visto normal. Depois eu fiz a extensão do visto aqui. E em relação ao trabalho, você consegue encontrar.
Só que o problema é que o salário mínimo na Rússia é muito baixo, então, por a gente ser estrangeiro, já fica bem mais complicado para você conseguir um trabalho. Mesmo que você fale o russo ou não, então depende muito de conhecido aqui. Legalmente você não pode trabalhar até por conta que você está com visto de estudante. Mas se você tiver um conhecido que vai te oferecer um trabalho, não acho que vai te influenciar em nada. Só que tem que só tomar conta por conta das aulas, né? Então, como que eu posso dizer? Fazer os dois ao mesmo tempo vai ser bem mais complicado, até por conta das aulas aqui sempre serem praticamente o dia todo, ou um intervalo, a meia parte da manhã, meia parte da tarde, então você sobra mais, com certeza, a parte da noite. E eu já conheci pessoas que trabalharam aqui, mas sempre na época de férias, estrangeiros, né? Trabalharam em mercados, em hotéis, que é um lugar mais fácil para você conseguir, mas é igual, como eu disse, é complicado para você fazer isso se você estiver buscando ganhar um pouquinho melhor, é ruim demais. Trabalhar em mercado, principalmente aqui, é complicado. Você ganha bem pouco, não é nem igual no Brasil, é menos ainda que um salário mínimo. Então, é complicado. João, aqui também no Brasil, o aluno que cursa medicina tem esse problema, né? Porque aqui o curso também é integral nas Sim. universidades. Uhum. Então, eles não, a maioria não tem como trabalhar, porque é o dia todo, né? Isso é uma realidade daqui também. Acho que em todos os lugares medicina é integral, eu acho. eu também acho. Eu E aqui, acho. eu poderia até buscar um trabalho nesse período de férias que eu tive aqui. Só que é igual eu disse, é bem complicado você achar por conta de ser estrangeiro, né? É. Uma das ideias que eu tive não é muito boa, né? Mas é porque eu conheço muita gente que trabalha num clube aqui, então é um clube que agora eu vou bastante, até por conta que a epidemia aqui a quarentena praticamente já foi encerrada aqui. Então, nesse clube eu tenho muitos conhecidos, muitos que trabalham lá. Só que eu acabei não pedindo, até por conta que eu teria que estar lá todas as noites, né? Então, Melhor não. O visto não é, permite, faça o que está permitido para você é, aí, para você terminar seu curso. Eu vou passar agora para a Kátia novamente, já a última uhum, rodada, tá, gente? tá bom. Da minha parte, só vou agradecer a ti por essa experiência, né, que nós estamos tendo aí com a Amazônia em Quarentena. Como eu falei para o Matheus, outro dia que nós fizemos o hangout com ele, é uma experiência única, né? E agradecer mesmo a ti por estar contribuindo com esse projeto nosso. Eu acredito que Eu vai que ser agradeço. de grande valia, né? Essa experiência sua, você trouxe questões importantes aí para gente. E só agradecer mesmo, tá? Aí eu passo para os meninos para ver se eles têm mais alguma questão. Obrigada, tá, João? Eu que agradeço. Foi uma experiência muito boa que eu tô tendo agora. Vai, Certo. José Antônio. Eu ainda tenho pergunta para fazer, que eu quero saber como é que está voltando como que acabou a quarentena aí? Como é que é Uhum. essa retomada da vida aí? O que está podendo, o que não está podendo? Mas eu ainda vou fazer. Mas fala aí, José Antônio. Por hoje é só, pessoal. Não, já tá bom, professor. Eu já agradeço o João por ele ter vindo participar com a gente. Foi De muito bom nada, ter essa não. conversa. É um prazer, tá? E sempre que puder contar com a gente estamos aí também, né? Valeu. Pode deixar. Valeu. Vai, Idris. Só para fechar aqui minha rodada, né? Ô, João, Uhum. aqui no Brasil a gente tem o SUS, né? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no Sim. Hangout passado, porque eu tô curioso sobre essa questão agora. No Brasil a gente tem um SUS, né? E na Rússia a gente tem algo parecido com o SUS? O governo deu suporte para, principalmente agora, né, na Uhum. pandemia, que a galera tava passando por apuros, né? O governo dá esse suporte, assim, parecido com o do Brasil, em questão da saúde, para os russos? Uhum. Infelizmente, na Rússia não tem SUS. Eles possuem hospitais públicos, mas é bem complicado porque nesses hospitais públicos são poucos na cidade e estão sempre lotados, todo o tempo lotado, então
é bem complicado. Eu não sei como é que funcionou a questão de quando o pessoal estava doente aqui, os russos, né, praticamente, eu não sei como é que funcionou essa questão por conta que eu não tive muita interação com eles. Então, eu acho que praticamente levavam para o hospital e deixava lá. Era o que eu acho. Que aqui o hospital na Rússia é muito ruim. Eu já tive experiência muito feia com o hospital aqui e eu prefiro não voltar mais lá nesse hospital. Porque quando eu voltei para a Rússia, a primeira coisa que aconteceu comigo foi que eu quebrei o meu maxilar. Então, eu tive que fazer cirurgia, tive que fazer tudo. Então, queriam mandar eu para um hospital público, mas eu passei praticamente desde as 7 da manhã até 3 da tarde para esperar o atendimento. E quando esperaram o atendimento, me mandaram embora falando que eu não tinha nada quebrado, mesmo quando eu estava com todos os documentos mostrando que estava quebrado, estava fraturado, ela não queria fazer nada. Então, os médicos aqui de hospital público são bem complicados. Se você quiser um atendimento bom, tem que pagar. Aqui é desse jeito. João, eu queria saber como que está isso que eu já falei antes, né? Desde quando vocês estão retomando, né? Uhum, Primeiro, também, e saber se estão ainda, vocês têm notícia, aqui a gente tem os boletins, né, de quantas pessoas, de quantos óbitos tem em uhum, Porto Velho, em Rondônia, sim, no Brasil, né? Ainda que esses dados estejam cruzados, a gente ainda tem esse controle. Aí, esses números são divulgados, e como é que está sendo esse processo de voltar né, às atividades? Você falou que provavelmente as aulas também vão voltar, vocês já estão sim. podendo circular, porque é uma coisa que a gente está aqui longe de acontecer, apesar de ter muita gente furando a quarentena, né? Mas não é Uhum, recomendado. Como que é isso? E a última pergunta, né? Como aqui a vacina aqui repercutiu de uma forma, né? De como se tivessem de a quantidade de memes aqui, inclusive, sim. envolvendo a vacina russa. Queria saber como que foi aí, como que você ouviu isso aí, né? Não é explicar para a gente como é, não, mas como que foi noticiado aí, se contar esse momento que vocês estão vivendo agora, né? De retomada Uhum, das atividades e do que você está escutando. certo. Praticamente quando foi a quarentena, ela não foi encerrada, mas ela está num nível já que praticamente ninguém mais se importa. E isso começou, eu acho que por volta de 2 meses atrás. Então foi quando já começou tudo, foi quando o governo mesmo já começou a autorizar clubes a funcionarem, por conta que já fazia muito tempo que não estavam funcionando, restaurantes, tudo que fosse em local aberto podia funcionar. Eles começaram a abrir clube fechado praticamente, acho que 20 dias atrás, que foi quando eles começaram a deixar, o governo liberou de vez que fosse aberto isso. E por conta que o pessoal estava sofrendo muito na Rússia pela quarentena, né, por serviços, coisa do tipo, ficaram, quando a quarentena começou, eles ficaram fechados durante muito tempo. Então você poderia ir no supermercado, vamos se dizer, e o supermercado tinha que ser o mais próximo da sua casa possível. Se você fosse no hospital ou no supermercado mais longe e a polícia te parasse e perguntasse o que você estava fazendo lá, era muito provável que você levaria uma multa só por isso. E quando começou vamos se dizer, quando começou a ficar mais fácil a quarentena, foi justamente por conta de dinheiro, que o governo viu que se continuasse do jeito que estava, muita gente ia perder casa, muita gente ia acabar morrendo só por conta disso, por suicídio, coisa do tipo. Então, eles resolveram que a melhor coisa que eles poderiam fazer era liberar todo mundo. Mas, até hoje, ainda não, eu acho que isso não foi uma decisão muito sábia, por conta que pode ser que aconteça uma segunda onda aqui, né? Até agora você vai no centro mesmo, eu estava no centro ontem da cidade, você vai lá e tá normal. Todo mundo.
praticamente 90% da população anda sem máscara. É um local ou outro que é pedido, não é obrigatório usar. Se você vai em supermercados, tem um segurança que ele pede para você colocar, mas você pode só optar em não colocar e vai continuar dessa maneira. E em relação aos mortos, tudo isso, a gente tinha informações só por conta... Tinha aquele site, acho que até o mesmo que o site que o pessoal no Brasil usava, que era o jeito mais fácil de a gente conseguir ficar acompanhando como é que estava a relação do corona no mundo. Só que na Rússia é bem complicado que eles não divulgam o número total de mortos ou de infectados como realmente era. Então, aqui quando tinha muita gente no hospital que já estava certo que era coronavírus, eles falavam que estava com outra coisa, só realmente mandavam para casa. Então, aqui eu já até falava com meus pais, eu falei assim, não tenta acreditar nada que está aparecendo na televisão sobre o que é a Rússia, porque a Rússia continua sendo um país que vai ocultar muita coisa. Então, a melhor coisa é, tipo, quem está aqui que pode falar um pouco mais, né? Porque quem está de fora é bem complicado acreditar em muita coisa. Tem muita coisa que eles falam que realmente está correta, mas tem algumas outras coisas que é melhor duvidar. E sobre a vacina, eu não tive muita... Até hoje eu não estava sabendo muito bem sobre a vacina, na verdade. Por conta que a gente, estrangeiro, a gente não tem televisão no quarto, a gente não tem nada, a gente acompanha tudo através de celular e coisa do tipo. E fica bem complicado para você ler umas notícias dessas, até por conta que, vamos dizer, o russo de uma notícia dessa, ele é bem mais complicado do que um russo que você fala diariamente. Então, para a gente estar lendo isso aí é até bem mais complicado. Eu só fiquei sabendo porque eu vi no Instagram, eu vi em todas as redes sociais, mas até agora eu não sei realmente quando eles vão começar a vacinar, como vai ser, mas espero que seja logo. A gente também. Eu sou candidata a tomar qualquer vacina que fizerem. Eu estou me candidatando, pena que eu estou longe. Uhum. Tem que vir para cá para poder pegar a vacina. Agora que eu não saio daqui, até chegar aí, eu já até morri. João, eu quero muito te agradecer, muito obrigada. Depois eu vou falar com seu pai, agradecer também o contato. Muito obrigada. Uma sorte tremenda a gente poder colocar o João, que é daqui de Porto Velho, né? É daqui de Rondônia, e está em outro lugar estudando medicina num período tão difícil, né? Bem longe de Porto Velho. Bem longe. Espero que você fique calmo aí nesse tempo de distanciamento, né? Longe dos pais. Eu também estou longe de pai e mãe, sei como é que é difícil. E eu estou no mesmo país, imagino desse jeito eu já teria surtado. Mas eu acho que, como a Kátia falou, é uma experiência assim que vai marcar, acho que é marcar a vida de vocês, né? Assim, principalmente quem está fora. A experiência é bem diferente, né? Uma experiência danada e realmente um divisor de águas na vida tanto de você quanto do Matheus, né, da Thaís, né, que são os jovens que saíram daqui para estudar, né? As outras pessoas, nem todos são estudantes, né, que a gente entrevistou nesse circuito internacional, mas eu acho que vocês foram bem corajosos, né? Bem corajosos. Então, eu parabenizo mais uma vez. Eu vou voltar a fazer. Eu não sei se você tem Facebook, mas a gente vai subir. A gente vai subir com esse episódio para o YouTube, vai ficar disponível. Né? E a gente vai continuar em contato, porque eu vou precisar te mandar a documentação e agradecer. Agora todo mundo pode ligar os microfones para agradecer. Acho que ninguém vai. A gente já se despedir do João, que o dia dele está começando. Está começando agora. Certo, João. Mais uma vez, obrigada, tá? Parabenizo também, como a professora Daniela. É uma experiência única, mas requer coragem, né? E você, como os outros que nós já conversamos, são muito corajosos, né? Parabéns. Tem que fazer um sacrifício às vezes, acho que é bom.
E não sei nem se volta para o Brasil desse jeito, né? Agora já está fluente em português, inglês, espanhol e russo. Olha Sim. quantos lugares, Vai né? morar aí 4 pela idiomas. Europa. Quantos lugares ele Ainda pode não sei, ir? eu realmente não sei se eu volto pro Brasil depois. Provavelmente eu Viu? volte por um tempo, mas eu não sei para onde eu vou depois. Tem que estudar tudo isso certinho para ver realmente o que eu quero. E é isso. Quem quiser mais se despedir do João, agora é a hora. Só Tchau, desejo sucesso, João. Foi. Valeu, Vai, obrigado. João. Valeu. Tchau, João. Eu vou Tchau. encerrar a Tchau. gravação, mas vocês não precisam sair, não, tá? Tá bom. Tchau. Ai, meu Deus.